quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do trabalho dos parlamentares, e a gente começa falando sobre uma indicação do vereador Nelson Osseri. Hora do Câmara nas ruas. Olha, o vereador fez algumas indicações e mostra agora o resultado desse trabalho, porque a Praça Santa Cruz, localizada lá no Cambuí, tem recebido uma série de melhorias por iniciativa do vereador Nelson Osseri. Confira. Logo cedo, o playground da Praça 15 de Novembro, mais conhecida como Praça Santa Cruz, no Cambuí, está cheia de crianças brincando no parquinho. Eu sempre venho com meu filho e com meu cachorro também. E a gente vem de manhã. É um horário que está mais fresco, tem mais crianças para brincar. E enquanto meu filho brinca, a gente caminha com o cachorro aqui na praça. Mas para que o uso do local esteja sendo aproveitado pela população, algumas manutenções têm sido necessárias. O vereador Nelson Osseri, que já solicitou várias melhorias para a praça, comenta sobre a indicação que protocolou para tornar a brincadeira das crianças mais segura. No documento, de março do ano passado, ele pedia que fosse feita a troca e manutenção da areia do parquinho. Aqui tem uma demanda considerável, né, de pessoas que brincam, em especial crianças, né, no playground. Então a troca da areia ela se fez por uma necessidade até de saúde pública, né? Nós acabamos detectando muitas bitucas de cigarro, urina, cheiro, né, da urina de animais, de pessoas. Infelizmente muitos moradores de rua acabam aproveitando do espaço e desvia ali toda a finalidade da praça, e até pino de cocaína já foi encontrado. Então não só os pais solicitaram, como nós também presenciamos, não só eu, vereador, como a equipe que está sempre andando aqui pelo Cambuí, participando também, né, dos eventos que ocorrem, que essa praça também ela é palco de inúmeros eventos, que nem outro dia teve um festival italiano com comidas típicas, né? Então a gente fez a solicitação para que trocasse a areia do parquinho, para que pudesse trazer um pouco mais de conforto para as crianças e proteção também. O vereador também solicitou no mesmo documento que fossem feitos reparos nos brinquedos. A corda do escorregador do parquinho estava rompida antes de ser consertada. Todas as vezes que a gente detecta algum erro ali dentro do playground, ou um cabo de aço que está rompido, um parafuso de algum brinquedo lúdico que está solto, nós solicitamos a manutenção geral, né, para que possa dar uma checada em tudo e deixar o brinquedo, o escorregador, o brinquedo lúdico apto para as crianças poderem brincar sem ter risco de se machucar. Agora falta ser atendida uma segunda indicação de autoria de Osseri, que pede a instalação de mais 2 bancos dentro do playground. A solicitação é de dezembro do ano passado. Os bancos foram solicitados porque de final de semana, considerando assim sexta, sábado e domingo, tem uma média aqui de 200, 300 crianças. E essas crianças normalmente vêm acompanhadas do pai, de um representante legal, de uma pessoa maior, e eles não têm aonde se acomodar. Então a necessidade do banco veio por conta disso. Então já foi solicitado, o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, já de imediato entendeu essa necessidade e vai estar encaminhando mais alguns bancos para o conforto de todos que utilizam da Praça Santa Cruz. Para a Karina, mãe do Felipe, ter mais espaço ali no parquinho vai ser útil para pais, mães e responsáveis. Geralmente os pais ficam mais com as crianças. A gente fica grudado nos filhos. Mas o espaço realmente para assento é pequeno, porque ainda mais quando a gente tem criança pequena, que é o caso do meu, a gente traz mochila, traz fruta, traz água, traz outras coisas. Então, um espaço melhor, às vezes até um trocador rápido, seria interessante para a gente que é pai. O
O vereador Nelson Ossri, então, protocolou esta indicação e a gente fala agora sobre uma outra ferramenta que os parlamentares têm à disposição, que é o requerimento, e é de autoria do vereador Gustavo Peta. O vereador protocolou requerimentos questionando a prefeitura a respeito dos contratos emergenciais de fisioterapeuta da rede Mário Gatti, pois esses contratos chegaram ao fim no mês de junho. Confira os detalhes. O requerimento número 1077 deste ano, de autoria do vereador Gustavo Peta, pede informações à prefeitura sobre contratos emergenciais de fisioterapia da rede Mário Gatti. Olha, nós estamos muito preocupados com a falta com o problema de descontinuidade desses contratos. Há uma política de terceirização na rede Mário Gatti, já que não é de hoje, e essa política de terceirização cria alguns problemas, entre eles a possibilidade de descontinuidade do serviço. Porque se o processo licitatório não é feito de maneira planejada e com alguma margem, caso um contrato se encerre e a licitação do outro não seja feita a tempo, há descontinuidade do serviço. E na saúde pública, descontinuidade de serviço significa consequências muitas vezes irreversíveis para as pessoas. Então a presença dos fisioterapeutas na rede Mário Gatti está sofrendo com esse perigo, com esse alerta. Então nosso requerimento é no sentido de saber se realmente o fim de um contrato que está se aproximando não vai gerar descontinuidade num serviço tão importante como os profissionais da fisioterapia exercem na saúde pública. A rede Mário Gatti de urgência, emergência e hospitalar foi criada em março de 2018. É uma autarquia que unifica todo o sistema de saúde, como SAMU, hospitais e unidades de pronto atendimento. Essa é uma preocupação muito grande dos próprios trabalhadores do Mário Gatti, que já perceberam esse problema, e principalmente para os usuários, para os futuros usuários, para quem vai precisar do serviço. O parlamentar aguarda o retorno do executivo. E nós, evidentemente, para além do requerimento, vamos comunicar o secretário de saúde, o próprio prefeito, porque eles precisam tomar uma atitude, né? Uma atitude que seja pedir a excepcionalidade da prorrogação de um contrato até que o outro se estabeleça. É preciso ter um mecanismo, e isso quem tem que encontrar é o prefeito da cidade e a Secretaria de Saúde e a rede Mário Gatti, que tem uma estrutura também autônoma, para não permitir essa descontinuidade. Só lembrando, Mirna Abreu, quando um parlamentar ele protocola este requerimento de informações, a prefeitura tem até 30 dias para respondê-lo. 15 prorrogável por mais 15, porque ela tem que pedir, olha, eu não tenho a resposta ainda, estou prorrogando, e aí até 30 dias vem o resultado desse documento. A gente lembra aqui no histórico da Câmara Municipal que depois, com o resultado, os vereadores podem protocolar indicações, alguns chegam até a protocolar projetos de lei em relação àquele tema que foi tratado e que começou ali lá com o requerimento. Tá certo, então, Mirna Abreu, e durante todo este mês de julho nós estamos falando aqui sobre o trabalho das comissões, analisando como foram as reuniões no primeiro semestre, e a gente fala agora de uma comissão que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. É a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que durante o primeiro semestre trouxe várias discussões relacionadas aos centros de pesquisas instalados aqui na cidade de Campinas. Confira. A Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia realizou 5 reuniões ordinárias no primeiro semestre de 2022. Criada em 2004 na Casa de Leis, é presidida pelo vereador Paulo Gaspar desde o ano passado e composta ainda por Arnaldo Salvetti, Carmo Luiz, Paola Miguel e Paulo Haddad. A comissão trouxe vários atores desse setor de ciência e tecnologia. Primeiro objetivo é a gente colocar a transparência no trabalho que eles executam para a cidade, para o país, enfim, que é um trabalho da ciência, ele agrega muito para a vida cotidiana do cidadão, né? A gente não vive sem tecnologia e muitas vezes a tecnologia ela está aliada com outros fatores, como a mobilidade urbana, desenvolvimento urbano, meio ambiente. Então são questões que envolvem muitos setores, né?
Na primeira reunião da comissão, que aconteceu no mês de fevereiro, o tema foram os trabalhos que são realizados pelo CNPEM, Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. A organização é supervisionada e financiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e mantém, aqui em sua sede no distrito de Barão Geraldo, em Campinas, 4 grandes laboratórios que são referência mundial. É aqui que está, por exemplo, o Sirius, maior e mais complexa infraestrutura já construída no Brasil. Também foram abordados os temas exploração espacial e programas científicos desenvolvidos pela Unicamp. Em maio, reuniu 4 mulheres cientistas para compartilhar suas trajetórias profissionais e contribuições para Campinas. E em junho, fechou o semestre ouvindo a empresa Bosch, que trouxe cases de ideias e soluções com foco na sustentabilidade e na diminuição dos impactos ambientais causados pelo setor industrial. Segundo o vereador, o tema será retomado no segundo semestre, com visitas presenciais e ainda outras pautas no plenário. Ao escutarmos a opinião desses cientistas, dessas personalidades, a gente tenta trazer para o âmbito de políticas públicas o que a gente pode fazer enquanto Câmara Municipal, tanto para absorver os conhecimentos que eles trazem para nós, quanto como que a gente transforma isso em políticas públicas, né? A gente tenta servir de filtro para trazer um universo tão distante da gente, que é a academia, são pessoas que viajam o mundo todo, trazem experiências de outros lugares, e a gente tem tantos desafios aqui, tanta carência, né? Como que a gente pode fazer esse meio de campo, aprendendo com eles e, ao mesmo tempo, melhorar a nossa cidade, né? Esse é o grande desafio da comissão, tanto mostrar o trabalho e valorizar o trabalho que eles fazem para a nossa cidade, como aprender e tentar, de alguma forma, contribuir com eles também e com a cidade. E a gente lembra, Gabriel, que o trabalho, as atas de todas as reuniões estão lá no site campinas.sp.leg.br. A pessoa entra, vê lá quais foram as discussões que elas trouxeram aqui na Câmara Municipal e podem conferir, claro que no youtube.com/TV Câmara Campinas. Lá você vai na nossa playlist reuniões de comissões e lá você tem todas que foram realizadas e foram discutidas. Quer ver alguma participação, algum tema específico? Procura lá. Então, Minabreu, já que você falou sobre o trabalho das comissões, para você que está nos acompanhando, você quer conferir onde que eu acho quantas comissões tem na Câmara de Campinas? No nosso site, campinas.sp.leg.br, essa é a página principal. Aqui na sua tela inicial ficam rodando, então, as notícias, o trabalho dos parlamentares, e em relação ao trabalho das comissões, você vem aqui em institucional, e aí você tem aqui apresentação, entendo legislativo, a história da Câmara, vereadores, mesa diretora, e aí logo abaixo, olha só, comissões permanentes. E aí clicando em comissões permanentes, você tem as comissões especiais de estudo e depois você tem as comissões que são permanentes aqui no Legislativo. Sim, você tem o trabalho das comissões especiais de estudo, que a gente lembra que elas têm prazo para terminar. Inclusive, quando a gente fala aqui, só que na página seguinte, quando aparecem as comissões permanentes, a gente lembra que elas funcionam por biênio, ou seja, no caso do que a gente acabou de mostrar agora, o vereador Paulo Gaspar, ele é presidente dessa comissão no biênio 2021 e 2022 e idem para os outros de comissões permanentes. A gente vai ter no final do ano, inclusive, com a eleição do novo presidente da Câmara, no início de 2023, a escolha dos presidentes e também dos membros das novas comissões, né, das outras comissões. A gente tem aí todas as comissões da Câmara, o trabalho que elas fazem. A gente lembra, por exemplo, que a Comissão de Constituição e Legalidade, ela é considerada, inclusive, ela é a única comissão permanente que tem 7 membros, porque ela é a comissão que analisa mais de 90% dos projetos que são analisados,
são protocolados aqui na Câmara. Inclusive, ela também é quem analisa as moções. Você que acompanha as reuniões ordinárias pode ver que depois da votação dos projetos, nós temos votação de requerimentos e moções. E sempre é a Comissão de Constituição e Legalidade que vai lá na tribuna, um membro dessa comissão, e dá parecer. Se a comissão der parecer contrário a alguma moção, que é um documento que representa a opinião da Câmara de Campinas a respeito de qualquer tema, se ela der parecer favorável, a moção então é votada em plenário. Se ela der parecer desfavorável, essa moção ela é então, digamos que, arquivada. Mirna Abreu, vamos falar um pouquinho agora sobre projeto de lei. Para quem está nos acompanhando, quiser pesquisar algum projeto de lei, quiser acompanhar algum trabalho, como é que a pessoa faz? A gente vai lá no ícone Atividade Legislativa. Ali a gente tem, as sessões plenárias, para você ver quantas aconteceram já nesse ano, a pauta de cada sessão que nós tivemos, quais foram os projetos que foram discutidos nesse ano, atas das sessões, porque depois tem um documento oficial que é chamado ata, pesquisa de proposições, produção legislativa. Na produção legislativa, você sabe quantos documentos foram protocolados em determinado período, a lei orgânica, que nós já falamos aqui, o regimento interno da Câmara também, e pesquisar alguma legislação. Mas vamos hoje em pesquisa de proposições ver quais são as proposições que tramitam aqui na Câmara. Quando você lembra, clica ali, coloca em tipo de matéria, Gabriel. Olha quantas matérias, só lá Isso, tipo de matéria, olha, todas as atas, indicações, memorandos, ofícios, nós temos processos, ofícios que vêm da prefeitura, uma portaria da mesa diretora, uma portaria da presidência, e aí a gente entra em projetos. Tem de decreto legislativo, de lei complementar, de lei ordinária, de resolução, são tipos de projetos, emenda à lei orgânica, que podem ser protocolados pelos parlamentares ou também pelo prefeito. A gente lembra que também há projetos que são aí protocolados pelo prefeito, pelo executivo, e eles vêm aqui. Então, a gente vai olhar os de 2022. Vamos ver, Gabriel. 2022, vamos pesquisar. Olha, nós temos 137 matérias encontradas. Então, no modelo de projeto de lei ordinária, nós temos 137 projetos desde o início do ano. E eles podem ser de acordo, com o vereador ou então também de autoria da prefeitura. São projetos que eles criam política municipal, são projetos que trazem programas e são projetos de denominação de praça, de uma série de coisas. Gabriel, ele que está clicando aí, vamos ver, olha, então a gente tem projeto dos vereadores, sobe um pouquinho lá no último, vamos ver qual foi, e é por ordem decrescente, viu, gente? Olha, lá em cima, a gente tem o último que foi protocolado antes do período de julho. Em julho, desculpa, porque o que acontece? O projeto pode ser protocolado até o dia 30 de junho, porque agora nós estamos em recesso parlamentar. Não significa que não há projetos protocolados, só que como a gente está nesse período, eles vão aparecer só a partir de agosto. Os vereadores estão protocolando. Por quê? Porque nesse período, a gente lembra que o período regimental dele, porque todos os projetos têm prazos para serem analisados, eles não correm esse período. Por isso que ele ainda não foi. Olha, vamos citar como exemplo esse da política de transparência dos imóveis. Ele está localizado, tem um número de processo, ele está localizado na Coordenadoria de Processo Legislativo, que é um departamento de servidores aqui da Câmara Municipal, que ele vai analisar o projeto, ele está escrito corretamente, ele tem algum erro que a gente tem que devolver ao vereador? Não. E ele foi dado conhecimento através do ementário, que é um outro documento, na 14ª reunião ordinária, a última que aconteceu ainda no primeiro semestre. E isso, olha, já no de baixo, que é o projeto 136 de 2022, que é de autoria do vereador Major Jaime, que fala do risco da atividade profissional e necessidade de arma de fogo aos vigilantes, ele foi lido na 13ª reunião ordinária, mas também, olha, ele está na Coordenadoria de Processo Legislativo, ou seja, nesse momento,
esses projetos não foram ainda encaminhados às comissões, porque primeiro passa pelos servidores da casa. Nós temos o 135, que, olha, está na Procuradoria Legislativa, que é o setor jurídico aqui da Câmara Municipal de Campinas, que também todos os projetos passam por eles. Temos projetos na presidência para assinatura de despacho às comissões permanentes. Passando pelos setores jurídicos e pela coordenadoria, vai à presidência, que distribui as comissões. E a gente lembra, como já citamos aqui, que a primeira comissão que analisa os projetos aqui da Câmara Municipal de Campinas é a Comissão de Constituição e Legalidade, que tem 7 membros e que aí o presidente distribui esses projetos entre os membros, que são os relatores da matéria, que podem emitir o parecer favorável ou desfavorável ao projeto para que ele continue tramitando aqui na Câmara Municipal de Campinas. Quer saber mais? www.campinas.sp.leg.br. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias, primeiro da metrópole de Campinas e agora com as notícias do Legislativo sobre o trabalho dos parlamentares. Semana só começando, volta amanhã na terça-feira com mais informações? Sim, nosso encontro está marcado para amanhã aqui a partir das 11 horas e eu espero você aí de casa, viu?